Muito obrigada, amém? Amém. Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Oi. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que vocês acharam, né? Mas eu acho que diante de uma unção dessa, né, de um louvor tão abençoado, nós realmente fomos privilegiados com a presença de vocês, amém? Muito obrigada. Eu acho também que vocês estavam um pouco tímidos, né? Nós conhecemos a alegria de vocês. Foi? Ok. Nós conhecemos a alegria de vocês e sabemos que os seus braços balançam um pouquinho mais do que isso aqui. Eu estava com expectativas de que nós iríamos ter aqui um grande mover, que nós sabemos que vocês são muito bons nisso, né? Mas queremos mesmo agradecer a sua presença, tenho certeza que em nome dos pastores, né, vocês muito nos alegraram. E que bom poder compartilhar com vocês, né, desse dia, dessa noite festiva. Queria que você pudesse ficar de pé, eu quero orar mais uma vez junto com você. Queridos, nós estamos numa noite de festa, de celebração, de exaltação ao nome do Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito, queridos. A igreja verdadeiramente está de pé, amém? Nós estamos de pé e nós estamos aqui para celebrar. Se tem uma palavra que saltou o meu coração logo que tive o convite de estar aqui, essa palavra se chamou obediência. Né? Essa palavra saltou no meu espírito e nós já ouvimos tanto essa palavra aqui, queridos. E eu sei que o Senhor tem contado com a obediência de muitos e vai contar cada vez mais com a nossa obediência também. Amém? Então fecha os seus olhos, agradece ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui nesse lugar, debaixo dessa unção de milagres, unção de provisão, unção de cura, queridos, unção de unidade. Sabe, nós estamos aqui no meio de um povo que se chama pelo nome do Senhor, onde tribos e raças e línguas estão adorando a Ele. Que privilégio, queridos. Estamos com as nossas portas abertas e esse é motivo de gratidão no nosso coração. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais um culto, Pai, celebrado nesta casa de oração. Muito obrigada, Pai. Que privilégio nós temos de conhecer, Senhor, irmãos de tantos lugares, Senhor, de ouvir dialetos te louvando, Pai, exaltando o seu nome. Somos tão privilegiados, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por essa noite. Você é o Senhor desse lugar. Conduza com inspiração a palavra, assim como você tem conduzido os louvores, Pai, as ofertas ministradas. Muito obrigado, Pai. Esse culto é para exaltar o seu nome. Esse culto é para lembrar dos seus feitos. Esse culto é para celebrar quanta bondade, Senhor, tem nos cercado, usando vida de pessoas, Pai, para nos alcançar. Nosso coração transborda de gratidão, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, amém? Então, olhe bem animado para alguém que está do seu lado. Diga, meu irmão. Diga, que bom que você veio. Que alegria, não é, queridos? Você pode sentar aí um pouco. Que alegria, queridos. Mais uma vez estar aqui. Eu quero muito agradecer aos pastores, pastor Wellington, a Jussane, pelo convite. Eu me sinto tão honrada de estar aqui nessa noite, sabe? Esse dia, para mim, não é um dia comum, não é mais um culto, mas é um culto onde nós podemos mesmo expressar nossa gratidão ao Senhor. Queridos, eu não sei onde você estava quando essa palavra ali alcançou, mas eu sei onde eu estava. Eu sei o que ela fez no meu coração, eu sei o impacto que essa palavra da fé teve em minha vida, eu sei o quanto a minha vida foi transformada. Né? Alguns aqui já conhecem um pouco do que eu já tenho testemunhado, mas, amados, eu nasci e me criei num lar evangélico. Nunca me desviei, nunca fui para o mundo, sabe? Quase aos 50 anos de idade, nasci quase no berçário da igreja, né? E ainda estou
firmada desde sempre. Mas, queridos, como é triste nós estarmos envolvidas em algo tão sobrenatural como é a igreja, mas estarmos aprisionados na religiosidade. Sabe, quando eu vejo um culto tão festivo, sabe, com irmãos meus celebrando, levantando as mãos, balançando o corpo, adorando ao Senhor, sabe, um local onde o nome dele é exaltado com tanta alegria, com tanta celebração, eu fico lembrando onde eu estava. Eu fico lembrando de onde eu vi, não é? Das coisas que eu aprendi e que foram aos poucos, queridos, tirando, levando para longe essa alegria da celebração da presença do Senhor. E eu sei, mas como foi que eu cheguei no Rema, eu conheci essa palavra através desse centro de treinamento bíblico, eu conheci essa palavra que libertou essa alegria de dentro. Eu não sei se você já ouviu falar, eu sei que você não era assim, mas eu sei que, não sei se você já ouviu falar daqueles irmãos do pra que isso? Pra que isso? E pra que isso, né? E pra que isso? E pra que esse barulho? E pra que essas mãos levantadas? E pra que esses tantos saltos, né? E, queridos, ao longo de tantos anos no cristianismo, e eu louvo tanto a Deus, sabe? Pelos pastores que me ensinaram, que me apoiaram, que me deram todo meu suporte mesmo na minha vida cristã. E eu não estou aqui, mas querendo desonrar nenhum deles, muitíssimo pelo contrário. Eu amo e tenho um contato com eles até hoje, né? Os que estão ainda próximos a nós. Mas, amados, como é bom a liberdade em Cristo. Como é bom conhecer o Espírito Santo como uma pessoa que ama a alegria, sabe? Que nos move através de um sentimento e de uma atitude. E eu fiquei tão feliz quando eu vi o tema desse ano, né? Do Verbo da Vida e Missões. Sabe, onde estiver um Verbo da Vida nesse horário, no mundo, congregando nessa hora, eles estão fazendo exatamente o que nós estamos fazendo agora, né? Então, amados, há mesmo uma unidade sendo ativada no dia de hoje, né, para um propósito. E eu sei que quando nós nos movemos juntos como igreja, muitas coisas acontecem. Então, eu quero mesmo encorajar você a não olhar essa noite como uma noite comum, mas olhar como uma noite mesmo de celebração. Um dia, um casal de pastores, um casal de irmãos em Cristo, não eram nem pastores, resolveram dizer: eis-me aqui para o Senhor. Né? Eu ouvi uma jovem dizendo que só disse isso, né? E eu quero dizer que isso é uma frase que nós temos que dizer ao Senhor, mas muito mais do que dizer com os nossos lábios, dizer com o nosso coração. E deixar que Deus faça o resto, né? Quando nós estamos com o nosso coração dizendo ao Senhor: Pai, eu não sei como vai ser, eu não sei como as coisas vão acontecer, eu não sei nem se eu sei fazer, mas eis-me aqui. Né? Deus, ele se encarrega do restante, queridos. Sabe, como você ouviu aqui na década de 80, um casal de alunos do Rema disseram sim para uma voz de um comando do Senhor e foram enviados por uma direção de Deus para chegar aqui no Brasil. Não conhecia a língua, não conheciam pessoas, mas resolveram dizer sim, muitas vezes sem entender. E eu tenho plena convicção que aqui tem pessoas que já disseram muitas vezes sim ao Senhor, sem entender muito bem o que ia acontecer, sem esperar muita coisa, sem poder. E eu não estou falando de grandes transformações, sabe? De grandes movimentos, mas, sabe, amados, muitas vezes nós dizemos sim ao Senhor, quando o Senhor pede de nós atitudes pequenas. Existem grandes chamados de Deus para a nossa vida. Existem grandes chamados de Deus quando Ele nos convoca para coisas muito grandes, como, por exemplo, deixar a sua terra, sua parentela, seu dialeto e ir para um outro país. Fazer o quê? Ensinar fé. Esse foi o comando, né? Essa foi a direção que Deus deu para aquele casal.
Saia, deixe tudo, saia desse país, saia da sua terra, deixe a sua família, sua língua, sua cultura, sua culinária e vá para um outro local. Vá para um outro país e ensine fé ao meu povo, não é? E eu acho interessante porque esse chamado que o Senhor deu a esse casal não foi leve fé para o meu povo. Não, eles iriam encontrar aqui um povo que também tem fé. Amém, queridos? O povo da fé não é só o povo do verbo da vida. Não é verdade? O próprio apóstolo Bud dizia isso. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, irmãos, né? Mas o Senhor, Ele levanta um casal para ensinar fé. E é isso que eu acho tão interessante. Foi isso que mudou a minha vida. Sabe, queridos, eu tinha fé sim. Eu estava dentro de uma igreja cristã, servindo ao Senhor, fiel à minha liderança. Mas eu não sabia me mover em fé. Eu precisei aprender fé. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus, a impressão que nós temos é que fé, automaticamente, ela vem como um botão, né? Nós levantamos a nossa mão, nós já recebemos ali uma porção de fé, o suficiente para a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, amém? E que é através dele que nós vamos para a eternidade, nos religando a Deus. Nós recebemos uma medida de fé. Mas, queridos, eu achava que aquela medida de fé iria me levar, me sustentar, me fazer conquistar coisas para o resto da minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém precisava aprender fé. Eu nunca tinha ouvido falar que a gente precisava sentar e ouvir sobre fundamentos da fé. E ouvir sobre realidades de uma nova criação. Eu não estou aqui no culto do Rema, amém? Mas, amados, não tem como não falar desse casal sem falar de um local, de uma escola, de um povo que ensina o povo de Deus a se mover em fé. Você entende, amados? Eu sei quantos graduados eu tenho aqui do Rema. Olha aí, olha que privilégio, né? Você um dia foi ensinado fé. Então, esse foi o comando muito claro. Todas as citações que você ouvir do apóstolo Bud falando sobre a chegada dele no Brasil, você vai ouvir ele dizendo exatamente essa frase. O Senhor me mandou vir para o Brasil ensinar a fé para o seu povo e os libertar. Porque conhecimento liberta. Amém. É o conhecimento que liberta. E olha, foi a obediência de uma citação que talvez não tivesse muito sentido. Eu fico pensando, eu nunca tive o privilégio de ter contato pessoalmente com o apóstolo Bud. Quando eu entrei no Ministério Verbo da Vida, o apóstolo Bud já tinha partido para o Senhor. Mas, querido, está aqui todo o legado dele. Eu faço parte do legado dele, você entende? E eu fico pensando, o que será que passou na cabeça dele? Talvez ele pensou que ia chegar num local, num país, onde ia encontrar uma tribo que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, não é? E, na verdade, não. Encontra um país envolvido no cristianismo evangélico, não é? Que conhece a palavra e tudo mais, mas que precisava crescer e aprender fé. Porque, queridos, fé faz toda a diferença na vida de um crente. Não é? Fé nós temos, amados, para reconhecer Jesus como Senhor. Fé nós temos para entender a vida eterna e saber que vamos morar eternamente com Deus. Mas, amados, fé é um leque tão maior. Fé nos leva para lugares, queridos, que nada e nenhum outro caminho vai ser tão fácil e leve e certeiro, né, assertivo como fé. Fé vai movimentar você, amados, para alcançar aquilo que está diante de você. Fé não vai fazer você olhar para trás. Fé vai fazer você olhar para frente. Fé vai direcionar você para o propósito de Deus que está diante de você.
Fé vai fazer você entender que o Senhor ele já está no final de 2024. Que Ele já preparou. Faltam aproximadamente 4 meses para o final desse ano. Queridos, tanta coisa vai acontecer. Deus ainda vai lhe surpreender. Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias. Queridos, o Deus que trabalha está trabalhando. A palavra está se movendo. Amém, amados? Isso é fé. Alguém crê comigo com isso? Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre eu falei assim, nem sempre eu pensei assim, e nem sempre eu celebrei assim. Por causa da obediência de um casal, queridos, eu aprendi a me mover em fé. Eu aprendi a crer no que eu não estava vendo. Porque era assim que estava na Bíblia. E parece que tem coisa que foi escrita na Bíblia depois do rema para cá. Né? Tem coisas que a gente só encontra na palavra quando nós encontramos alguém que nos ensine a palavra. Sabe, a unção que envolveu esse casal, queridos, foi a unção que os moveu para dizer aquilo que eu aprendi, eu preciso passar. Aquilo que mudou minha vida, eu preciso fazer por alguém. E eu quero encorajar você a dentro do seu raio de alcance, dizer sim para o Senhor com a bagagem que você já tem. Sabe, nós não precisamos de nenhuma novidade para pregar o Evangelho. Nós não precisamos de uma nova forma, de uma nova fórmula. Não, nós precisamos ter amor e compaixão por pessoas que não têm os olhos do entendimento tão abertos quanto o nosso. E eu não quero dizer que o nosso é maior ou que o nosso é grande. Vocês vão ter que ter paciência, tá? Que a professora vai precisar. Molhar a garganta, que eu ainda estou me acostumando com esse lugar. Então, nós não estamos querendo dizer que somos melhores ou que temos os olhos do entendimento mais abertos do que outras pessoas. Mas você entende que a pessoa que está sentada do seu lado carrega uma porção de unção única? Você acredita nisso? Então, olhe com muito amor para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, uau! Diga, você carrega uma unção preciosa. Amém! Queridos, nós somos o corpo de Cristo. Nós nos movimentamos aqui na terra. Nós carregamos uma unção única. Uma unção específica. A pessoa que está sentada do seu lado, queridos, carrega algo único. Sabe? E que o Deus está contando com isso. E sabe o que é que vai nos fazer, nos mover debaixo dessa unção? Diga assim, obediência. Queridos, às vezes Deus vai nos mandar apenas tomar um café com uma pessoa. Sabe, recentemente eu passei por uma experiência que eu fiquei pensando, meu Deus, como é sério essa vida de obediência ao Senhor. Como é importante, queridos, como nós impactamos vidas pelo simples fato de obedecer. Sabe, há aproximadamente uns 30 dias atrás, eu estava na minha casa, trabalhando, fazendo minhas coisas, e aquilo subiu ao meu coração, e o Espírito Santo disse a mim, vá tomar um café com fulana. Essa fulana é minha amiga, eu conheço ela, eu tenho uma proximidade com ela. E aquilo ficou na minha mente, e aí eu lembrei, é mesmo, eu acho que eu vou tomar um café com fulano um dia. Sabe assim, quando eu tiver tempo? Né? E aquilo passou na minha mente e essa voz interior vinha novamente. Chame fulano para tomar um café. Vá tomar. Eu disse, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa nesse café aí. E aí fiz um contato com essa pessoa e eu disse a ela, oi colega, tudo bom? Eu estava pensando aqui, queria lhe convidar para tomar um café. Por acaso algum dia nesse mês você tem alguma disposição? Sabe aquela coisa assim, bem despretensiosa, queridos. Mas ela disse assim, eu tenho disponibilidade para amanhã. Escuta bem. Aí eu olhei na agenda, eu disse, eu também tenho. Eu disse, que bom, eu também tenho amanhã. Vamos nos encontrar amanhã, vamos. Queridos, eu moro em Taguatinga, nós somos numa cafeteria tranquila ali em Taguatinga, sentamos, conversamos. E eu confesso a vocês que eu estava conversando com ela e pensando, falando com o Espírito Santo, pai, o que eu estou fazendo aqui?
Queridos, deixa eu dizer a você, para muitas vezes, para a gente parar uma tarde, tomar um café, parar uma agenda, sabe, é um esforço. E eu fiquei pensando, pai, eu sei que eu não estou aqui à toa. E ela conversando, e a gente conversando. E eu pensando, falando com o Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que você quer comigo? Queridos, estava dando 5 horas da tarde. E eu pensando, não é possível. Eu sei que tem alguma coisa para eu fazer aqui, não é? E no meio da conversa, deu 6h30, a cafeteria fechava às 7 horas. E eu fiquei pensando, eu disse, Senhor, me dê sensibilidade, porque eu sei que o Senhor quer alguma coisa. Não foi à toa. E no meio dessa conversa, queridos, ela saltou um assunto em relação à escola de ministros. Que ela estava fazendo. Eu nem lembrava que ela estava fazendo escola de ministros lá em Taguatinga. Saltou um assunto sobre isso, a gente começou a conversar ali e tal. E eu vim embora. E acabou, a cafeteria fechou, viemos embora. No caminho eu disse, aquele último assunto ficou no meu coração. Eu disse, pai, você me trouxe para tomar um café e foi muito bom, muito agradável, nos divertimos, tiramos foto. Foi tudo muito bom, mas eu sabia que tem um propósito. E aquele último assunto ficou no meu coração. E o Espírito Santo disse, eu só queria que você soubesse dessa informação. Eu disse, tudo bem. Queridos, meses se passaram, provavelmente 1 mês e meio, aproximadamente umas 5, 6 semanas. Eu estava no culto, assistindo o culto. Daqui a pouco chegou uma mensagem de uma pessoa conhecida minha. E essa mensagem insistiu, e eu fiquei assim, com cuidado, né? Eu disse, será que aconteceu alguma coisa? E eu saí, assim, do culto, e abri a mensagem. E eu olhei, quando eu olhei, essa pessoa estava dizendo assim, tem uma pessoa que você conhece. Essa pessoa está precisando de uma provisão. E é urgente. Quem é? Quem veio na mente, no coração? Na hora, queridos, o Espírito Santo me conectou assim, zoom, aquela conversa. E eu disse para ela, na mesma hora, eu disse, eu agora estou no culto, mas eu sei exatamente quem é. Ela disse, então veja quanto é. Eu disse, ok. Fui cultuar. Terminou o culto. Eu chamei a pessoa, a diretora da escola de ministros. Chamei ela e disse, olha, me fale a respeito de fulana. Como é que está a situação? Ela disse, olha, ela não vai para a aula de campo. Porque a situação dela é justamente um empecilho, ela não vai poder ir. Eu disse, tá, ela precisa de quanto? Acho que a pessoa me achou muito rica, não foi nessa hora? Acho que ela pensou em suar, né? Essa é a pessoa. Eu disse, ela precisa de quanto? Qual é o problema dela? E ela disse, olha, a gente estava ali no meio do culto, eu disse, faça o seguinte, me mande o valor quanto é. E eu disse para ela, essa pessoa vai receber uma oferta, não sou eu que estou dando. Claro, né, gente? Eu tive vontade de levar o mérito, mas não podia, né? Eu disse, não sou eu que estou mandando essa oferta, mas tem uma pessoa que vai ofertar. Queridos, o fim da história você já sabe. Conectei essa pessoa, a pessoa do café, elas hoje estão em conexão uma com a outra. Essa pessoa foi abençoada, foi para a aula de campo, com tudo pago e dinheiro sobrando. Amém, queridos? Só porque Deus estava acionando uma pessoa do outro lado. Mas precisava de uma ponte. Diga assim, eu sou a ponte. Diga, eu sou a solução de problemas para o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? Amados, uma obediência. Essa pessoa poderia fazer contato comigo e eu não tenho a menor ideia. Ou errar o alvo, você entende? Mas um sim para tomar um café. Mudou a vida de uma pessoa. Eu costumo dizer que mudou a vida de 3. Mudou a minha, mudou a da pessoa que ofertou e mudou a pessoa que recebeu. Olha só, queridos. Olha o poder de um sim para o Senhor que pode fazer, amados. Deus está contando conosco, amém? Deixa eu dizer, hoje é dia de missões. O que é que você entende por missões? O que é que você entende por fazer o ID do Senhor? O que é que você entende por se mover no reino de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos.
Diga assim: eu sou um instrumento disponível para o reino de Deus. Se você disse isso, você tem coragem, viu? Atos 8, 26. Sabe, hoje no vídeo, quando nós ouvimos, né, falar sobre a questão da palavra da fé que chegou na África, a pessoa que estava narrando, acredito que é uma família Calado, né, foi o primeiro pastor que chegou na África, ele disse assim: essa história tem um começo. Para isso a gente precisa voltar, né? E começou a contar sobre a vida do apóstolo Bud. E aí, quando nós falamos da palavra da fé que chegou, né, na África, que alcançou a África, rapidamente eu lembrei dessa passagem, onde através de um sim completamente ilusitado, completamente sem lógica humana, fez com que a porta fosse aberta, a introdução na África chegasse através de um sim também, não é? Há milhares de anos atrás, né? Então veja aí, Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o outro lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Deus estava dizendo para aquele homem: levante-se e vá para o deserto. Você sabe o que tem no deserto? Diga: nada. Nada. O anjo já estava dizendo para ele qual o cenário que ele ia encontrar. Você vai encontrar nada lá. Lá está deserto. Mas no meio do nada, existia um propósito. Talvez você esteja aqui e Deus já tenha apontado para você várias coisas que você olha para frente e você diz: eu não vejo é nada. Mas eu quero dizer para você que quando Deus diz a você: levante e vá, ou então sente e fique, ainda que seja no deserto, tem um propósito. Amém, queridos? Talvez Deus tenha dito para você: não se mova, fique. Pronto, há um propósito para isso. Amém? Talvez Deus já tenha dito para você: se mova e vá. Há um propósito, ainda que você não esteja vendo nada, né? Aí ele diz aqui, versículo 26 ainda: este se achava deserto, ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Talvez um dia Deus diga para você: pare a sua agenda, se levante e vá. Mude a sua rotina, abra a porta da sua casa e hospede. Talvez um dia Deus diga para você: mude os seus planos e fique. Talvez um dia Deus diga para você: pare o que você está fazendo e volte. Talvez um dia Deus diga para você: acelere. Bote força. Persevere. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer. Para ter uma experiência com Deus, é necessário obediência. Queridos, muitos querem ter a experiência que você tem, mas não quer passar pelo processo que você passa. Muitos querem ter uma vida de fé, uma vida, sabe, em conexão com Deus, mas não quer gastar o tempo que você gasta em oração, em leitura da palavra, em estudo da palavra. Porque as pessoas querem um resultado, mas não querem o processo para chegar no resultado. Esse homem teve que ouvir que iria para o deserto. E a Bíblia diz: ele se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha que coisa interessante. Aqui, queridos,
A Bíblia vai narrar detalhes desse homem. Amém? Lá vou eu. Vai narrar detalhes, que é para eu e você entender que a gente não pode julgar ninguém pela aparência. E que a gente não sabe quem está sentado do lado da gente. A gente não sabe aonde vamos alcançar, quem vamos alcançar, quem vamos falar, a quem vamos pregar, o que essa pessoa vai fazer. Ele recebeu um ID e foi. Aí a Bíblia vai dizer, não era uma pessoa comum, não era uma pessoa qualquer que estava passando. Estava passando ali um etíope. O etíope era da descendência da Etiópia, um dos países... Então, aqui, se eu estiver errado, me corrijam. Um dos países da África do Oriente. Aqui ele era um eunuco. Um eunuco era uma fala, vamos dizer assim, uma patente que era entregue e dada para uma pessoa que exercia um cargo de autoconfiança. E o cargo de autoconfiança poderia ser cuidar das esposas do rei, ou cuidar das riquezas do rei. Esse homem cuidava dos dois. Você está entendendo? Ele cuidava das riquezas e cuidava da esposa, da rainha do lugar. Ou seja, era um homem de altíssima credibilidade. Era um homem que, quando falava, tinha influência. Era um homem que, se alcançado, iria estender esse leque do alcance. Queridos, hoje eu estou aqui falando com você, mas um dia foi uma pessoa que me entregou um convite para ir para um culto de mulheres que me alcançou. Eu sou fruto de um evento. Eu sou fruto de um convite. Eu sou fruto, queridos, de alguém que olhou para mim e disse assim, toma, eu estou lhe fazendo um convite para ir para um culto de mulheres. E esse culto de mulheres era de outra igreja. Eu disse, vou não, de jeito nenhum. Ouvi dizer que essa igreja aí, o povo ri, o povo canta, o povo dança, o povo sai correndo no meio da igreja. Vou nada, de jeito nenhum eu não vou. Essa pessoa disse, rapaz, é a palavra. É crente, vai morar no céu. Aí bateu na religiosidade. Está vendo que a gente sabe falar? Rapaz, o Espírito Santo te ensina, viu? Como é que tu alcança até os mais religiosos, né? Até os incrédulos, né? E, queridos, a Bíblia faz questão de dizer, essa pessoa não era qualquer pessoa. Era uma pessoa de alta influência. Eu fico pensando muitas vezes, amados, quando pego um avião de indo para um lugar para o outro, dando aula no Rema, eu fico lembrando daquele convite. E eu fico pensando, essa pessoa está indo comigo. Recentemente eu pude pregar na igreja onde ela é pastora, junto com o marido dela. E eu disse para as pessoas lá, a culpa é dessa menina aqui, ó. A culpa é dela. Você tem ideia, queridinha, a quem você vai alcançar com o seu amor, com o seu café, com a sua mão estendida, com a sua palavra da fé? Tem pessoas, queridos, morrendo aí fora porque não tem esperança. E você tem paz, tem esperança, tem alegria, tem o Espírito Santo se movendo em você de forma intensa e genuína. Você é o povo mais feliz dessa terra. Você é o povo mais rico dessa terra. Faça alguma coisa. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga, faça alguma coisa. Amém. E aí, ele diz, aí no versículo 28, diz assim. Aquele homem, com todo aquele prestígio, tinha ido adorar em Jerusalém e estava de volta. E na volta ele estava lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxime-se deste carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vês lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Mas como a gente vai aprender se não tem quem ensine? Um dia Deus disse a um casal, vá ensinar fé.
Sabe, nós não podemos, queridos, sentar no pedestal da sabedoria. No pedestal, sabe, onde parece que a gente sabe de tudo. Eu quero encorajar você, se você já fez o rema, volte para a sala de aula como alumni. Sente para ouvir as mesmas verdades, que um dia mudou a sua vida, libertou você. Sabe, que um dia lhe empolgou. Volte, porque nós precisamos aprender cada vez mais. Mas não é, amado, só para a nossa vida. Você entende que aquele homem, Deus pôde contar com ele para ele ensinar para um homem desse nível? Porque ele disse, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse, não. Aí nos próximos versículos, o que é que vai acontecer? Filipe vai explicar. Veja que lamentável seria se ele dissesse, você está entendendo? Aí o eunuco dizia, não. Ele dizia, nem eu. Rapaz, é um problema, né? É mesmo, porque a Bíblia tem umas coisas que a gente não entende. Porque tem umas coisas que é um mistério. Não, isso aqui é um mistério. Que eles não existe mistério na palavra. Não existe. Amém, amados? Tudo que está aqui é para que a gente possa compreender. Mas como é que eu vou compreender se não tem quem ensine? Sabe, essa igreja, queridos, é uma igreja tão madura. Essa igreja tem palavras que saem daqui, amados, com tanta vida, sabe? É um capim tão verde que você come, que eu tenho uma plena convicção no que eu vou lhe dizer, mas você está pronto e habilitado para você abrir a sua boca e você ensinar, e você falar, e você explicar. Sabe, a gente está tendo uma matéria agora no Rema, que é a matéria História da Igreja. Tem aluno meu aqui? Tem uma mãozinha tímida ali também. É uma matéria densa, queridos, é uma matéria cheia de conhecimento, é uma matéria que vai e volta e sobe e desce, e é ano, e bota século, tira século. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é uma matéria que tem que ser do nosso interesse. Está contando sobre a nossa história. Alguém aqui é a igreja? É, queridos. Então a gente tem que saber, eu tenho que entender o básico, eu tenho que saber o mínimo. Por quê? Porque um dia eu vou me sentar junto de uma pessoa que vai dizer assim, não sei para que esse negócio de congregar. Isso aí é coisa do passado. Qual é o argumento que a gente vai dar? Como é que a gente vai conversar com essa pessoa? O que é que a gente vai dizer para essa pessoa? Filipe estava pronto. Filipe entendia, pelo menos, do livro de Isaías. Olha só, ele foi discípulo de Jesus. Então, ele sabia falar tudo sobre Jesus. A pergunta dele era assim, ele está falando dele mesmo, de outra pessoa que ia adivinhar? Vê que lindo, vê. Vamos lá. Versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me explique a quem refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe fez o quê? Explicou. Diga simples assim. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Para você explicar daquilo que você ama, daquilo que você vive, daquilo que é o seu estilo de vida, não precisa de eloquência, não precisa de um crachá, não precisa de um diploma, não precisa saber falar várias línguas. Não, queridos, você só precisa saber o que você vive. Qual é o teu estilo de vida? Você precisa ter a sua identidade em Cristo firmada. Saber defender a sua fé. Amados, a igreja está passando pelos últimos dias, momentos aqui na terra. E vamos passar por situações onde a igreja vai ter que remar contra um tsunami. Porque tem um cenário sendo montado aqui na terra. Existe um cenário sendo montado a nível mundial, porque um dia a igreja vai subir, mas tem um governo que vai se estabelecer na terra.
E esse governo se chama anticristo. Para ele se estabelecer, um cenário tem que ter sido montado. E eu quero dar uma novidade para você, uma revelação. Não é Satanás que está sentado no trono. É Deus quem está sentado no trono. O diabo não está com controle, nem com domínio, nem de nada, queridos. Deus está botando Satanás para trabalhar para ele. Porque quando Deus quer, até o diabo trabalha para ele. Você está entendendo? Então, o que nós temos que entender, amados, é que nós, como igreja, nós precisamos estar prontos para fazer missões. E a gente só vai fazer alguma coisa se a gente estiver disposto a primeiro ter um conhecimento para si. A forma de falar, o jeito que vai dizer, a maneira que vai querer dizer é do seu jeito. Diga assim, é do meu jeitinho. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, é do seu jeitinho. É desse jeito. Aí ele diz aqui, ó, em 35, então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha, começando por aquela passagem de Isaías. Se ele não conhece aquela passagem, ele não foi buscar outro assunto. A Bíblia diz, começando desse assunto aí, anunciou Jesus. Aí, às vezes, as pessoas ficam se perguntando, como é que eu vou falar de Jesus? Qual é o assunto que está na roda? Está se falando sobre o quê? Qual é a dúvida da pessoa? Queridos, você sabe, a gente tem falado isso em sala de aula. Nós não podemos julgar pessoas que estão dentro da igreja, ou que querem chegar à igreja, ou que está com dúvida se fica ou se não fica, porque essa pessoa questiona ou pergunta. Tem pessoas que questionam e perguntam de uma maneira para denegrir, sabe, para passar mesmo uma rasteira, para testar. Mas, queridos, para cada pergunta tem uma resposta. Amém, amados? Então, para cada pergunta tem uma resposta. Eu sei que existem essas pessoas, mas eu sei também, queridos, que tem pessoas que perguntam porque quer acertar. Pessoas que perguntam porque quer conhecer. Sabe, quando eu entrei no Rema, eu não conhecia o verbo da vida. Quando eu passei a congregar, a frequentar, conhecer o verbo da vida, tinha muita coisa que eu perguntava. Porque como é que eu ia saber? Não é verdade? Por exemplo, na igreja que eu congregava, não tinha esse negócio de um pano. Tem uns panos aqui? Tem, minha filha? Tem, não tem um paninho que a gente... Não tinha. Aí eu ficava pensando, meu Deus, para que será isso? Né? E para que isso? E o que é? Né? E aí eu cheguei para uma irmã que estava do meu lado, eu disse, olha, esse pano aí é para quê? Não, eu pensei que era um pano ungido, um pano diferente, né? Eu digo, eu não sei, eu vou me ajoelhar, porque quando eu me ajoelhar, que ela botar esse pano em mim, vai acontecer alguma coisa, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Mas não, queridos. Aí ela disse, não, é porque a gente coloca para a pessoa ficar mais à vontade. Aí eu, entendi. Não é? Como é bom, querido, ser alguém que explique. Sabe como é bom ter alguém. Amados, deixa eu dizer, nem todo mundo sabe falar, sabe explicar sobre como é ter uma vida de prosperidade. Porque o diabo está tentando calar a boca, amados, da igreja acerca desse assunto. Porque ele sabe que uma igreja que fala, que prega de dízimo, de oferta e de prosperidade, o reino de Deus se move. Amém? E o diabo não quer que o reino de Deus se mova, não. Ele não quer que passe um tostão no seu bolso. Porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Então, tem coisa, queridos, que a gente tem que saber. A gente tem que procurar. E se não sabe, amados, vem congregar mais vezes. Aleluia. Beber água, viu, minha gente? Congrega mais, que vai aprender. Tem aqui o Rema funcionando, mas vem para o Rema. Agora, sabe o que é que não vai dar, mas é porque um dia a gente vai chegar diante do Senhor. E nós vamos prestar contas a Ele. Não é? Nós vamos prestar contas de pessoas que passaram por nós.
de pessoas que queriam tirar uma dúvida e a gente, por não saber, disse, fulano é incrédulo, nem me junto dela. Não, mas pessoas da nossa família. Quantas vezes, queridos, eu não já tive que justificar para pessoas crentes da minha família, porque eu dou aula de vida de prosperidade. E chegar e sentar, você agora, né, só fala de prosperidade. Eu digo, menina, senta aqui para tu ouvir. Ué, vê só, deixa eu dizer, tu estás pensando que é só dinheiro, É não, uma vida, aí você começa, manda botar para fora o que está dentro de você. Amém. E pode ficar tranquilo se você falar da palavra, a palavra que é ungida. Ela mesmo se responsabiliza, joga a semente. Quer ver? Vou terminar já. Olha, aí, vê só. Aqui ele diz aonde eu parei? No 35. Aí, vê só. Versículo 36 diz assim: seguindo eles caminho afora, olha o papo. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Olha só, uma passagem do Antigo Testamento, falando da crucificação de Jesus. Filipe já estava no batismo. Olha, não é verdade? Porque se ele perguntou da água para batizar, é porque Filipe já tinha chegado nos finalmente do negócio, né? Aí o eunuco disse: compreendi. Entendi, olha ali a água. O que é que falta? O que é necessário, não é, para que eu me batismo? Aí 37, Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe disse: para a carruagem, para tudo, né? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Semente jogada, queridos, frutificou ali. Ele viu o fruto ali na hora. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu lhe dar uma revelação. Quem disse a você que toda vez é assim? Não é. Tem semente que você joga. Ora, eu paro tudo, fui tomar um café com a irmã. A irmã contou, a gente conversou e bateu foto e foi muito bem, muito bem, muito bem. Deu quase 7 da noite. Eu só saí de lá com uma informação. E eu disse, está tudo bem, valeu a tarde. E fui embora, queridos. Semanas depois, aquilo fez sentido. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente conversa, bate um papo com a pessoa na hora não aceita Jesus, na hora não quer ser batizado, na hora não é na hora. Não é verdade? E a gente, às vezes, fica pensando, nossa, o que é que eu vim fazer aqui? Né? Ou então, tá vendo? Mais uma vez a gente falei e nada aconteceu. Quem disse, queridos? Quem faz a semente, queridos, criar a raiz, crescer, amados, a palavra, ela é responsável. Amém? Ela própria tem vida. A gente não diz, né? A palavra é viva e é eficaz. Aí eu quero ser viva e eu quero ser eficaz. Está entendendo, amados? Que cada um faz o seu. Rapaz, eu tenho que ser eficaz sabendo aqui o que é que está dentro de mim. Agora, a palavra também é viva. E ela é eficaz. Amém? A semente lançada, queridos, eu não acredito. Não acredito, a não ser que a pessoa rejeite. Você viu a fala do apóstolo Buddy? Ele disse, vai continuar libertando muitos africanos que quiserem aceitar a palavra. Não é verdade? Então, se quiser aceitar a palavra. Agora, se acolher a palavra, acabou. O estrago para o diabo está feito. Amém? Aí, para concluir, ele diz assim, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha a experiência. Arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Sabe o que foi que aconteceu depois dessa tarde? Vida que segue. Filipe disse sim, estava pronto e habilitado. Passou por uma experiência, queridos. Nunca na vida dele. Eu tenho plena convicção. Tá? Que ele esperava passar por muita coisa. Mas o camarada piscar o olho aqui, se acordar em outro lugar. Saber que foi o Espírito que fez isso. Foi transladado ali.
É uma experiência, queridos. Quando eu vi aquela conexão, vi o fruto daquele sim, queridos, numa tarde, eu disse, meu Deus, que temor, queridos, vem no meu coração. Como é sério estar sensível e ouvir a voz do Espírito. Como é sério dizer sim para as coisas que a gente entende e aquelas que a gente não entende muito bem. Porque depois aqui, queridos, a vida seguiu. Este homem seguiu o caminho dele, mas seguiu agora feliz, transformado, mudado. E onde esse homem chegou, a história conta, não é a Bíblia só, a história conta que a porta da África, o evangelho chegou na África por causa desse homem. Esse homem de influência foi o suficiente para chegar naquele lugar e incendiar toda uma região e um país. O evangelho chega ali, queridos, por causa de um sim. Amém, amados? Então, eu quero mesmo encorajar você. Você pode ficar de pé. Queria chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Pode ser só o teclado, tá? Por favor. Já estou terminando. Eu quero só orar com vocês, sabe, queridos? E encorajar você. A você estar envolvido com missões. A você se envolver, a colocar o seu coração disponível para o Senhor. A você dizer ao Senhor que a sua fome e a sua sede pela palavra é mesmo para você alimentar outras pessoas. Sabe, para o reino de Deus se mover através da sua vida. O reino de Deus se mover através das suas finanças. O reino de Deus se mover através da sua alegria. Sabe, queridos, como uma oferta. Lance para a vida de outras pessoas aquilo que está na sua vida por dentro. A unção que você carrega, o talento que você tem, a habilidade que você tem. Queridos, o diabo tem aprisionado pessoas dentro da igreja, convencendo pessoas o que também não faço, o que também não vou, o que também não quero. Sabe, amados, e muitas vezes, porque a gente não dá, a gente não recebe. Porque a gente não está disponível, a gente acha que vai virar um super crente. Ah, eu fiz o rema, fiz escola de missões, estou congregando, eu sou afiado na palavra. Para quê? Para quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos falar com amor e com temor. Lá em Tiago fala que nós devemos defender a nossa fé com amor e com temor. Ou seja, até para dizer em que é que você crê, tem que ter amor envolvido. Tem que ter temor envolvido. Sabe? E o Senhor, Ele conta conosco. Ele conta conosco porque quando você foi batizado no corpo de Cristo, você foi envolvido com a pessoa que está do seu lado. Sabe? Com as igrejas espalhadas na face da terra. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, amados. Sabe, não é sobre um interesse individual, mas é sobre um propósito. É sobre realizar um propósito. Você toca em pessoas quando você serve na sua igreja local. Sabe, você toca em pessoas quando você está disponível para o reino de Deus. Tudo começa, queridos, tão perto de nós. Sabe, muitas pessoas estão esperando grandes coisas acontecerem, porque sabe que tem um chamado, sabe que é para as nações, sabe que é para envolver, sabe, pregações e ministérios e tantas coisas tão grandes. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, antes de Deus te entregar o grande, Ele vai esperar que você seja fiel no pouco. E é a sua fidelidade, queridos, no que você pode alcançar com a sua mão, que vai fazer você alcançar lugares que você nunca sonhou em pisar. Alcançar vidas, alcançar pessoas que você não sabe o fruto que vai dar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e com muita gratidão ao Senhor, você fizesse a sua oração. Sabe, o Senhor conhece as suas limitações, o Senhor conhece as suas dificuldades, mas Ele também conhece o que te entregou, Ele conhece a unção que você carrega.
E que nessa noite o nosso coração esteja realmente voltado em gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito, pelo seu Espírito em nós, pela eternidade. Queridos, nós somos resgatados do império das trevas. Nós estávamos condenados, nós íamos para o inferno. Nós íamos ter uma vida de inferno aqui na terra e uma vida de inferno na eternidade. Hoje nós temos os céus aqui na terra se movendo por nós e temos a eternidade com Cristo nos aguardando. Amados, pessoas precisam saber disso. Pessoas precisam receber disso que você tem, da paz que você tem, da fé que você carrega. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Você sempre nos guia pela verdade. Você não nos deixa solto. Você não nos deixa perdido. Você nos ama. Você cuida de nós. Senhor, nós nos sentimos amados nessa noite por você. Nós nos sentimos encorajados pelo Teu Espírito a valorizar a porção que nós carregamos e a almejar crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essas portas abertas. Eu te agradeço por essa igreja, pela liderança dessa igreja, pelos pastores, Pai, pela diretoria. Você sustentando, Pai, a sua graça envolvendo, a sua mão estendida, Pai, sobre essa família pastoral. Obrigada por suprimentos, Pai, aqui na terra. Obrigada por um nível, Pai, cada vez mais crescendo de unção, de graça, de discernimento. A voz do Teu Espírito sendo tão audível, Pai. E esse povo sendo alimentado para alimentar outros. Sendo livres para libertar outros. Sendo alcançados para alcançar outros. Obrigada pelo espírito de compaixão se movendo sobre a igreja, Pai. Sobre o espírito de compaixão nos envolvendo a cada dia, Pai. A olhar para aqueles que estão perdidos lá fora, mas também aqueles que estão perdidos dentro. Nos faz, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos. Nos usa para o louvor da Sua glória, Pai. Que seja o Seu nome exaltado na nossa vida. A nossa vida não tem nenhum sentido, Pai, se não for para sermos usados por você. Não há nenhum motivo, não há nenhuma motivação, Senhor, em crescer em sabedoria, em crescer em inteligência na palavra, se não for para alcançar outros. Usa-nos para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então olhe para alguém que está do seu lado e diga: você carrega uma unção única, diga única e extraordinária. Amém, queridos. Gratidão mais uma vez aos pastores, muito obrigada.